No vídeo anterior, a gente criou a estrutura da nossa página de login. Nesse vídeo, a gente vai pegar a página de login crua que a gente criou e vamos adicionar CSS para que essa página fique mais bonita e estilizada do modo que você consegue ver aqui nessa tela. Não esqueça de se inscrever no canal para poder acompanhar o desenvolvimento dessa aplicação de controle de gastos utilizando HTML, CSS e JavaScript. Uma das formas de adicionar estilos a uma página, ou seja, o CSS, é adicionar a essa página a tag Style. Tem uma forma melhor de fazer que eu vou falar no fim do vídeo, mas vamos começar com essa porque daí fica mais fácil de visualizar e explicar o que está acontecendo. O CSS possibilita que eu identifique cada um dos elementos ou grupos de elementos da minha tela e diga como aqueles elementos têm que ser desenhados, ou seja, qual a cor que eles vão ter, a borda, o posicionamento, o tamanho do texto, etc. Então vamos começar com algo simples. Como o meu aplicativo é de controle de gastos, então faz sentido que o tema dele seja verde. Eu quero fazer com que o fundo dessa tela fique verde, então eu tenho que identificar qual elemento HTML representa essa tela inteira. Tem dois elementos que representam isso. O primeiro é a tag HTML em si e o segundo deles é a tag Body. Eu posso modificar a cor de fundo de qualquer um deles e isso vai funcionar. Então eu vou escolher a tag Body porque, como o nome diz, ela representa o corpo da tela. Para identificar uma tag HTML utilizando CSS, eu só preciso escrever o nome daquela tag. Como, no caso, eu quero identificar a tag Body, então basta eu escrever Body. Agora eu tenho que abrir e fechar chaves para colocar a estilização que eu quero que o Body tenha. Para estilizar, a gente tem que utilizar as propriedades CSS. Como existem centenas de propriedades, eu vou falar somente daquelas que vão ser necessárias para esse projeto. Vamos lá! Eu quero que o fundo dessa tela seja verde, então eu posso utilizar uma propriedade CSS chamada background, ou seja, fundo de tela, e informar que ele vai ser verde. Agora o que eu vou fazer é salvar e atualizar a página. Com isso, a gente consegue ver que o fundo da tela ficou verde. Tudo bem que está um verde bem feio, então vamos melhorar isso aí. Ao invés de green, eu vou colocar aqui um RGB. RGB significa Red, Green, Blue, e é uma escala de cores com números que vão de 0 a 255. Nos comentários do vídeo eu vou colocar um link falando sobre RGB, porque esse não é o foco desse vídeo. Então, eu vou informar que o RGB vai ser composto por um vermelho 45, um verde 211 e um azul 111. Vou salvar e vamos ver como é que ficou. Bem melhor. Agora eu estou achando que esses inputs estão muito pequenos e eles estão com o texto quase tocando as bordas do input. Então vamos adicionar um espaçamento entre eles. Primeiro eu tenho que identificar os elementos que eu quero mudar, que são os elementos com a tag input. Então eu vou adicionar ao CSS agora a tag input e abrir e fechar as chaves. Agora eu posso utilizar a propriedade padding para informar que os inputs devem ter um espaçamento interno. Eu vou colocar um espaçamento de 10 pixels. Vamos salvar e ver como é que ficou na tela. Pode ver que agora tem um espaço maior entre a borda e o texto. Pixel é uma unidade de medida utilizada nos computadores que equivale a cada pontinho dessa nossa tela. Essa tela que você está olhando agora, ela é composta por milhares de pontinhos diferentes, cada um com uma cor. Um pixel é um pontinho desses. A gente consegue ver aqui que tem um espaço entre o input e tudo aquilo que está dentro do input. A propriedade padding faz exatamente isso, ela adiciona um espaçamento interno ao campo que a gente está selecionando. Agora a gente pode ver que os campos de e-mail e senha eles estão muito perto uns dos outros. O label de senha está quase encostando no input de e-mail. A gente precisa adicionar mais um espaçamento aqui, tipo o que foi feito com o padding, só que dessa vez, ao invés de ser um espaçamento interno, a gente precisa adicionar um espaçamento externo. Eu consigo fazer isso utilizando a propriedade margem. Eu vou colocar nela o valor de 10 pixels. Vou salvar e vamos ver como é que ficou. Ok. O problema aqui é que foi adicionado um espaçamento tanto na horizontal quanto na vertical. Daí a gente tem essa parte vazia aqui. O que eu vou fazer é informar que a margem tem que existir só na parte de baixo aqui do meu input. E para isso eu vou usar o margin bottom. Vou salvar e vamos ver lá como é que ficou. Bem melhor. Só que a gente tem exatamente o mesmo problema acontecendo para os botões. Eles estão muito pequenos, com o texto muito perto da borda, e eles estão colados uns aos outros. Tem dois modos de resolver isso.
O primeiro é copiar e colar o que a gente fez para o input e depois mudar a tag para button. Deixa eu fazer isso aqui. Eu vou salvar, atualizar a página e vamos ver que agora está melhor. Só que aqui eu estou criando o mesmo código para dois elementos diferentes. Tem um modo melhor de fazer isso ao invés de duplicar o código. Eu posso simplesmente informar que tanto para os inputs quanto para os botões eu vou ter esse estilo aqui. E para fazer isso eu só preciso colocar os dois identificadores separados por uma vírgula. Vamos lá salvar e ver que a tela vai ficar do mesmo modo. Esse segundo modo é bem melhor porque agora eu preciso modificar só um lugar para ter as alterações tanto nos botões quanto nos inputs. Massa, agora vamos diferenciar os botões, porque eles têm importâncias diferentes, mas eles estão sendo mostrados com o mesmo estilo visual. Mas como eu faço para poder modificar o estilo de cada um desses botões? As tags HTML têm um atributo chamado class que serve exatamente para isso. Eu posso utilizar esse class para poder referenciar cada tipo de botão que eu quero utilizar no meu CSS. Então vamos fazer isso. Eu quero que o botão de recuperar senha não tenha bordas e nem fundo, somente o texto. Ou seja, ele é um botão limpo. Então eu vou adicionar aqui a esse botão um class igual a clear. Legal, agora a gente já pode identificar o botão de recuperar senha utilizando o CSS da seguinte forma. Eu vou identificar aquele botão utilizando a classe, que é o que esse ponto significa, e eu vou nomear a classe, que é clear. Ou seja, esse ponto inicial diz ao CSS que eu estou tentando identificar um elemento pela classe CSS dele, ao invés de um elemento pela tag HTML. E agora eu posso adicionar as propriedades do meu botão, que são um fundo transparente, e a borda vai ter o valor nenhum. Perceba aqui que eu utilizei background para tag body e background color para o clear. Nesse caso, essas duas coisas fazem exatamente a mesma coisa, esses dois tipos de propriedades aqui. Então deixa eu colocar tudo como background, que daí a gente vai ter um padrão. Agora eu vou salvar a tela, atualizar a página e a gente vai ver que o botão de recuperar senha não tem fundo e ele também não tem borda. Agora vamos estilizar o botão de login. Eu quero fazer com que esse botão fique com fundo branco e sem borda. Como eu quero fazer isso só nesse botão, eu vou criar um class nele e vou informar que esse class vai ser do tipo solid. É bom saber que a gente pode colocar qualquer coisa aqui nesse class que vier na nossa cabeça. E eu estou usando alguns padrões aqui que a gente já tem no web, padrões de nomes. Agora o que eu vou fazer é criar uma referência àquele estilo de botão com um ponto solid. Então eu vou dizer que o fundo dele é branco e que a borda dele é nenhuma. Eu vou salvar, atualizar a página e a gente pode ver que o botão está com o novo estilo. E por último, o botão de cadastro. Nele eu quero um fundo transparente e a borda branca. Para isso, eu vou informar que esse botão tem uma classe chamada outline, que significa linha externa. Agora no CSS eu vou identificar a classe outline com ponto outline e eu vou informar que o fundo dele é transparente, que a cor do texto é branca e que a borda tem um pixel, é sólida, ou seja, é uma linha, e tem a cor branca, tudo em só uma linha. Eu vou salvar isso, atualizar a tela e vamos ver como é que ficou. Ok, agora os três botões têm uma aparência diferente de cada um. Mas eu quero também que quando o mouse esteja por cima de qualquer um dos botões, o usuário veja o ícone do mouse como uma mão, ao invés de uma seta normal. Para isso, eu vou identificar isoladamente a tag HTML button e informar que o cursor dele deve ser pointer. Agora eu vou salvar, atualizar a tela e vamos ver que por cima dos botões a gente tem uma mãozinha que dá para clicar os botões. Mas quando eu clico no botão, não parece que eu cliquei nele porque não tem nenhuma resposta visual de que aquele botão está sendo clicado. No CSS, eu também posso informar propriedades das tags e indicar o que vai acontecer quando aquela propriedade estiver ativa. Por exemplo, eu posso informar que quando o botão estiver ativo, eu quero que a opacidade dele mude para 0.8. Essa propriedade opacidade informa o quanto um elemento vai ser transparente. E esse número varia de 0, que é completamente transparente, ou seja, invisível, até 1, que é completamente visível. Eu vou salvar, voltar para a tela e ao clicar no botão a gente vê uma resposta dele informando para a gente que ele está sendo clicado. Como eu utilizei a tag button, então todos os botões vão ter essa resposta. Massa, acho que o que falta para a gente finalizar essa tela é colocar esse formulário no centro horizontal e vertical da tela,
ao invés de deixar o formulário no canto superior esquerdo. Para isso, a gente vai utilizar o layout Flexbox do CSS. Como o objetivo desse vídeo não é explicar a fundo o Flexbox, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um guia completo sobre o assunto. Então, continuando. Para utilizar o Flexbox, eu tenho que pensar em qual elemento HTML vai ser o meu container Flexbox, ou seja, qual elemento eu quero utilizar aquele estilo de layout. No nosso caso, eu quero centralizar todos os elementos da página, então o meu container pode ser a tag body do nosso arquivo HTML. Ok, para informar que o body é o container Flexbox, eu preciso informar que o display dele, ou seja, o tipo de exibição, é do tipo Flex. Agora a gente já pode utilizar os atributos CSS que agem junto do Flexbox. Um desses atributos é o justificar conteúdo. Nele eu vou colocar o valor centralizar. Eu vou salvar, atualizar a tela e a gente agora consegue ver que os elementos estão no centro horizontal da tela. Vamos agora colocar os elementos no centro vertical da tela. Para isso, eu vou usar a propriedade Align Items, ou seja, alinhar itens, e vou colocar o valor de centro. Eu vou salvar, atualizar a tela e a gente percebe que os campos estão agora centralizados também verticalmente. Pode até não parecer, mas eles estão. Eles só não estão no meio da tela porque o tamanho da tag body não é o tamanho inteiro da tela. Para que o body ocupe todo o espaço da tela, o que eu preciso informar é que a altura do body é 100 VH. Esse VH significa Viewport Height, que é a altura da janela de visualização, ou seja, a altura inteira da minha tela. O valor 0 significa que o elemento não vai ocupar espaço algum na minha tela, porque ele vai ter um tamanho de 0. O valor 50 significa que o tamanho do elemento vai ocupar a metade da tela. E o valor 100 significa que o tamanho do elemento vai ocupar o espaço inteiro da tela. Como eu quero centralizar os elementos na tela, então eu preciso que o body ocupe a tela inteira, por isso 100. Eu vou salvar, atualizar a tela e agora a gente vai ver que os elementos estão no meio da tela. Acho que o que falta para finalizar o design dessa tela é fazer com que todos os elementos ocupem a mesma largura, porque aqui os botões estão meio estranhos com tamanhos diferentes. Então, para isso eu preciso somente informar que os botões vão ter uma largura igual a WebKit Fill Available. Ao salvar e atualizar a tela, a gente vê que ficou bem melhor. Esse WebKit Fill Available é um valor que vai fazer com que o botão Fill, ou seja, preencha, o espaço available, ou seja, o espaço disponível para ele preencher. Mas só que eu acho que esse formulário está um pouco pequeno e eu acho que seria bem melhor se os elementos fossem um pouco maior na tela. Se eu aumentar o tamanho da tela aqui, a gente vai conseguir ver de um modo melhor que está tudo muito pequenininho aqui no meio da tela. Então, se eu fizer o form crescer, talvez todos os elementos cresçam também. Então vamos adicionar ao CSS uma referência a tag form e informar que o formulário vai ter um tamanho de, 300 pixels. Acho que fica bom esse tamanho. Ao salvar e voltar para a tela, a gente pode ver que os botões cresceram, mas os inputs não cresceram. Isso aconteceu porque a gente informou que os botões devem ocupar todo o espaço disponível do form. E por isso, só os botões estão preenchendo todo aquele espaço disponível, não o form. Para ajustar isso, eu vou cortar essa propriedade de largura e vou colar aqui no input e button ao invés de só no button. Eu vou salvar e atualizar a página e a gente pode ver que agora sim o formulário está bem mais bonito. Só mais algumas alterações aqui rapidinhas. Eu vou colocar o texto do botão clear para branco, a cor do texto do botão solid para verde e eu vou remover as bordas dos inputs. Dá para melhorar muito, claro, mas está bom o suficiente para o que a gente quer. A última coisa que eu quero fazer aqui é separar o HTML e o CSS da página, porque não é uma boa prática misturar o código HTML junto do código CSS. E é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Eu tenho o código HTML e bem aqui eu tenho o código CSS. Então eu vou criar um novo arquivo chamado index.css. Daí eu vou copiar e colar tudo que está na minha tag style para dentro do meu arquivo index.css e salvar. Mas agora, se eu atualizar a página, a gente vê que a gente perdeu todo o estilo que foi criado. O que eu preciso fazer é com que a minha página HTML inclua esse novo arquivo index.css que eu acabei de criar. Para isso, eu preciso adicionar uma nova tag chamada link e eu preciso adicionar a essa tag o atributo relacionamento com o valor stylesheet, para informar que é um CSS,
E também eu vou precisar adicionar um atributo href, ou seja, referência hipertexto. Nesse href eu vou colocar o caminho onde fica o meu arquivo CSS, que no caso é somente index.css. Eu vou salvar isso aqui e, ao voltar para a tela, a gente vai ver que o estilo volta a funcionar. No próximo vídeo, a gente vai entrar de cabeça no JavaScript e o que a gente vai fazer é validar os campos da tela. Caso o usuário digite um e-mail inválido, por exemplo, a gente vai mostrar uma mensagem informando que aquele e-mail é inválido. Também a gente vai desabilitar o botão de login caso um dos campos de e-mail ou senha sejam inválidos ou não informados. Não esqueça de se inscrever no canal para poder acompanhar o desenvolvimento dessa aplicação de controle de gastos utilizando HTML, CSS e JavaScript puros. Até o próximo vídeo.